Hoje eu acho até assim, é uma pena, porque hoje eu aconselho todos que vão se iniciar por amor. Eu acho tão mais bonito quando você se inicia por amor, por vontade, que você está indo. Mas no meu caso não foi assim. Eu me iniciei realmente entre a vida e a morte. Nossa. Eu me iniciei saindo do hospital para poder fazer o santo, porque realmente eu estava ali entre a vida e a morte. Então eu não fui por amor, fui pela dor, né? Então eu já entrei ali, então depois foi naturalmente, né? E a minha avó, ela era rígida sim, em termos de educação religiosa, em termos de vestimentas, né? Em termos desse dia a dia, porque as pessoas mais antigas, geralmente elas têm mais essa rigidez. E o axé Gege já é um axé mais fechado. Então, naturalmente, ela tinha essa rigidez, mas a minha avó sempre foi tão doce, tão meiga, que até para a rigidez dela, era falando baixo, era na doçura. Então, exatamente, né? era naturalmente. E é o bonito, mãezinha, que você não perdeu a essência dela, né? Assim, né? Então, hoje ela também completando, né? Dia 2, daqui a pouquinho, mais um ano. Lembra aquilo tudo, né, mãe? Passa Sim. um filme de lá atrás, como tudo começou, né? E o maior presente foi Mãe Oxum, né? Ter vindo para você. E agora, gente, a Mãe Kelly tá com as agendas abertas, tá sempre dando consulta, né? Mas ela também tem outros trabalhos. E a gente hoje, nosso tempo aqui não é tão longo hoje, mas como eu falei para vocês, gente, essa mulher ela tem muita coisa para falar, né? Mas vamos falar um pouco da confraria de Oiá, né, confraria Oloiás, porque é uma confraria que surgiu com você mesmo, mãezinha, é isso que a gente quer muito saber. Como você começou essa ideia? Foi uma inspiração, alguma entidade, um orixá que falou? Então, na verdade, eu estava vivendo esse período de luto da minha avó. Então, eu realmente fiquei 1 ano e meio sem ir em lugar nenhum. Sem ir em nenhum candomblé, sem fazer nada. Eu só ia na casa de santo, limpava, varria, deixava tudo impecável e só. Naquele 1 ano e meio, eu realmente parei com tudo. Então, foi quando eu voltei, né, eu comecei a voltar, a ir nos lugares, né, nos candomblés, e aí passei por aquele período do axé, de reinaugurar a casa. Então, quando tinha passado esse período todo, né, aí eu já estava ali, né, mais tranquila, aquilo tudo. Aí eu comecei a ter uma ideia, né, de juntar, unir, né, filhos de mãe Oiá. E aí eu fui num candomblé e conheci o Pai Mauro de Oxum. Quando eu cheguei lá, ele sentou do meu lado e começou a me perguntar: nossa, eu gostei tanto de você, você é de Oxum? Eu, não, eu sou de Oiá. Ele, não é possível. E aí ele conversou comigo, eu conheci ele. Passou mais um tempo, eu fui no festival de Oxum, do Babá Elias. Nesse primeiro livro eu conto esse iniciozinho. E aí, nesse festival de Oxum, eu sentada ali, eu tive essa ideia. Porque antes eu via a confraria Oloxuns, eu falei, nossa, eu queria fazer parte, tão bonito. E aí eu procurei soube que era só para pessoas iniciadas de Oxum. E eu sentada no festival de Oxum, eu falei, nossa, eu queria tanto fazer uma fraternidade, um clã só para os filhos de Oiá. Aí tive essa ideia, eu falei, já sei, eu vou criar então uma confraria Oloiás, só para os filhos de mãe Oiá. Mas aí, como eu sabia que já tinha inaugurado até há pouco tempo, não tinha nem 1 ano ainda, a diferença é pouca da Confraria Oxum, que tinha quase 1 ano só que ela tinha inaugurado, ainda ia fazer 1 ano, aí eu fui, procurei Babá Mauro. Falei, olha, Babá Mauro, eu vim aqui conversar com o senhor. Liguei para ele primeiro, falar com o senhor, porque eu tô com uma ideia de fazer a Confraria Oloiás. O que o senhor acha? Ele falou, você pode vir na minha casa? Eu falei, posso. Eu fui lá no barracão dele. Aí quando chegou lá eu expliquei a minha ideia, eu queria fazer uma confraria e tal, eu expliquei o que estava na minha cabeça. Aí ele falou para mim, olha, primeiro eu queria lhe agradecer. Nunca mais esqueço essas palavras dele. Falei, por quê? Ele falou assim, pela sua integridade. Você não precisava de vir aqui para montar uma confraria de Oiá. Nossa. Você poderia ter feito sem a minha autorização, sem o meu consentimento, sem nada. Sim. Mas você veio aqui para me comunicar, porque eu tinha uma, para conversar comigo, se você poderia fazer. Aí eu falei sim, até porque eu quero saber que se o senhor já tiver também algum filho que tenha, né, não tem problema, eu entro, não tem problema nenhum. Ele, não tenho. Você pode montar. Ali ele me deu a base, naquele dia, você conversar com os mais velhos realmente é uma sabedoria, né? E eu fiquei ouvindo, sabe? Aí ali ele me deu a base. Sim. Eu vou te falar como foi a minha base.
e dali você faz. Falei, Como tá. a gente pega mesmo aquela questão de ouro de santo, né? Muita gente quer saber Sim, adquirir santo. Você foi no mais sim, velho para saber e humilde, né? Humilde da sua sim. parte, bonito, né? Muito Aí ali lindo. ele me deu aquela base toda. Ó, a minha é assim. E me mostrou tudo como era dele, como ele tinha criado, até os programas onde ele fazia, de montagem, como ele fez, como era encontro. Falou, vai lá para você ver como é que é o meu. Aí eu fui lá, ele me mostrou tudo. Aí eu criei essa base. Aí lancei, fundei, criei ela dessa forma. Aí esse primeiro ano foi mais difícil. Foi o ano de adaptação, foi o ano. Mas eu me surpreendi com a quantidade de pessoas. Porque eu lancei a Confraria Oloiás, em menos de um mês, em 20 dias, já tinha 50 pessoas inscritas. Nossa. Falei, nossa, que rapidez, né? Aí eu fui criando com aquela base dele, estruturei ela nesse um ano, fizemos o nosso primeiro encontro, que foi lindo, foi um sucesso. E aí eu fui adaptando como eu queria. Porque aí cada um tem seu jeito, né? É verdade, Cada um tem a sua forma de levar, cada um tem seu jeito. Então, dali eu fui transformando naquilo como eu queria, nas Sim. ideias que eu tinha, do jeito, né, da forma que eu fazia. Aí lá, né, eles tinham um manto, logo no início eu fiz esse manto também, aí eu fiz o vermelho, que é a cor que predomina, né, o Iá, né, não importa a nação que você esteja. Aí eu criei o fio. Olha, Aí foi a gente. primeira coisa que eu criei para identificar, porque além do manto, se você estiver na rua com o fio, em qualquer local, eu sei que você é da confraria. Porque se você estiver com esse fio, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, porque hoje há muitas pessoas, então não tem como eu saber todas as pessoas, né? Quem tá fazendo parte, Então, né? se eu ver que tá com o manto ou com o fio, eu sei, opa, é da confraria. Olha, gente. Aí eu criei o fio, já foi uma ideia minha, e dali eu fui criando. Eu costumo dizer que foi com os ventos de Manhueá mesmo, porque se você acompanhar a história da confraria, você vê que as coisas foram surgindo na minha vida, as oportunidades, eu fui pegando. Foi catando, né? Pareceu aquilo, eu pegava. Eu nunca fiz aquilo, mas então eu vou saber fazer. Aí ali eu pensava o que eu queria fazer, organizava, estruturava, e dali eu montava. Sim. E junto disso, o que aconteceu? Eu fui criando uma equipe de administradores que eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, ninguém. É verdade. Ninguém faz nada sozinho, nem a gente na casa de É. santo, como sacerdote, sacerdotisa, porque a gente precisa quem toque, quem esteja na roda, quem lava. ajude a gente, quem lava, É quem verdade. passa, quem cozinha, e assim também é na Confraria Oloiás. Como eu sozinha ia conseguir dar conta de fazer tudo. Então eu tenho hoje, eu vou te dizer, uma equipe de 20 administradores e coordenadores que são assim, 1000. Se tornaram a minha base, sabe? A família, né? A segunda família. Né? Aí a gente vai tendo as ideias também vão surgindo de mim, vão surgindo delas. A gente organiza aquilo e vai fazendo, vai lançando. Então hoje a confraria, né, não foi assim no estalo, foi nesses anos todos, já tem 6 anos de fundada. Então hoje a confraria, ela tem a responsável pelo design da confraria, tem a responsável pela parte jurídica, tem a parte responsável por quem está ali administrando o dia a dia da confraria dentro dos grupos, tem a pessoa responsável pela parte dos eventos, tem a pessoa, então tem a pessoa responsável pela parte da comunicação. Então dali nós fomos distribuindo, tem a pessoa responsável pela rede social do Instagram, da confraria, pelo Facebook, já é outra pessoa que administra. Então ali eu fui distribuindo entre elas, tarefas, né? e ali a gente foi fazendo.